Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos então, neste momento de paz, de amor, fechar os nossos olhos e sossegar nossos corações, deixando com que esta paz, essa energia divina, envolva os nossos corações e assim nos colocando em total sintonia com a equipe espiritual que ora se faz presente. Vamos agradecer a Deus Pai por mais uma vez permitir este momento divino, onde temos a oportunidade de sermos banhados por essa energia e alimentados por Sua palavra. Vamos agradecer ao nosso Mestre e irmão Jesus, que nunca desiste de nós, sempre derramando sobre todos nós o seu amor, o seu carinho e dedicando a sua paciência. Vamos agradecer aos nossos mentores, que desde cedo se fazem presente ao nosso lado, tentando nos guiar, nos conduzir ao bom caminho. E aqui estamos, envoltos desses irmãos de luz, envoltos desses irmãos necessitados que ora se aproximam devido a essa sintonia. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. E neste momento, nessa noite, as palavras que serão proferidas possam penetrar seus corações, que todos possam sair daqui alimentados de paz, de conhecimento, e assim espalhar essa energia, essas palavras a todos que se aproximem de vós. E assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Todos estão bem? Sim. Joia. Um tema muito interessante de hoje, as desvinculações difíceis. Nós sabemos que uma hora, todos nós vamos partir novamente para o mundo espiritual. Não há dúvida nenhuma disso, não é verdade? Já fomos várias vezes, iremos várias vezes. Mas mesmo com tantas indas e vindas, ainda existe a grande dificuldade das desvinculações. Muitas vezes, as desvinculações de nós mesmos. Quem já ouviu falar aí que quando uma pessoa desencarna, ela é muito apegada materialmente, ela, tanto ser apegada materialmente, é difícil ela largar aquele lar. É difícil ela se afastar do próprio corpo. É difícil se afastar daqueles que a rodeia, que a ama, que está ali no convívio com ela constantemente. Alguém já ouviu falar disso? Sim. Pois isso é verdade. O nosso apego material pode fazer, sim, essa desvinculação ser bem difícil. E muitas vezes durar muitos anos. Muito comum acontecer isso daí. Essa desvinculação, devido a esse apego material, é tamanho, vamos falar assim, num nível máximo de apego material. Quando esse apego acontece, essa desvinculação é tão difícil que aquele irmão desencarnado permanece tanto tempo aí agarrado àquele corpo que ele idolatrava, que ele queria estar ali sempre, que não queria desencarnar de jeito nenhum, ao ponto de sentir as larvas deteriorando o seu corpo. Sente então todo aquele mal-estar dentro ali do seu túmulo, sentindo o seu corpo apodrecer. É lógico que toda a equipe espiritual, os mentores daquela pessoa, querem tirar ele daquela situação. Mas, quando ele está realmente apegado e não quer nem entrar naquela sintonia, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Ele não vai ser tirado dali à força. Vai ser mostrado para ele, sim, a situação toda. E ele mesmo, então, vai pedir ajuda e assim vai ser resgatado.
Mas até que isso não aconteça, ele pode sim ficar apegado por muitos e muitos anos àquele corpo. Existe uma obra de Chico, eu não estou lembrado o nome dela agora, aonde relata justamente uma questão dessa. E por incrível que pareça, é uma história verdadeira que é contada de um espírita. É um espírita que desencarnou, e um detalhe importante, esse espírita, ele era presente nos trabalhos da casa que ele frequentava. Estava lá constantemente, participando das palestras, participando dos trabalhos da casa, sendo também paciente, né? Ali constantemente nos trabalhos que a casa oferecia. E quando ele foi levado ao desencarne, ele tinha, na realidade, uma tristeza muito grande, porque a sua mulher, a sua primeira mulher, o havia trocado, ele por outro. Eles se separaram, e aquela separação foi muito dura para ele, e aquele apego, aquela situação, aquela mulher, era tamanha que ele disse que só saía daquele lugar que ele estava se a esposa dele, que inclusive já havia desencarnado também, viesse ali naquele momento para acolher. Então, olha só, uma coisa que já tinha passado, essa mulher já tinha casado com outra pessoa, ele sabia da situação todinha, mas ele exigia que para sair daquele momento que ele estava, a equipe espiritual todinha para receber ele, né, para levar ele para o lugar que ele merecia estar. E mesmo assim ele falou, olha, eu não arredo o pé daqui enquanto a fulana de tal não vier aqui me receber. Só que o grande problema é que essa mulher não tinha condições morais para estar ali. Ele não estava, então, numa situação muito ruim, mas aquela pessoa que ele queria tanto que estivesse ali do seu lado não tinha condições morais de ali estar. E com isso, a equipe espiritual todinha foi à procura dessa mulher. Ou seja, a importância desse irmão era tamanha que eles foram na busca dessa mulher, saber aonde que ela estava, para ver se conseguia, então, fazer com que ela conseguisse um estado moral para estar naquele lugar, para estar recebendo aquela pessoa. E eles acharam essa mulher, fizeram todo o trabalho de recuperação dela. Nós sabemos que um trabalho de recuperação não é assim, por mais que a pessoa aceite, o espírito aceita aquilo ali, ele é levado para um centro de tratamento, ele é cuidado, ele é tratado, ele é ensinado, ele é doutrinado, para então você estar num nível melhor e seguir para um patamar diferente. Então você imagina o tempo que esse irmão ficou parado, estático, naquele lugar, esperando essa mulher chegar. Ela chegou. Um dia ela chegou. Demorou ela ser preparada para tal. Né? Então, isso para vocês terem ideia. O apego, você desvincular daquilo que hoje você é apegado, isso pode ser um grande problema. Aí vem aquela longa história, né? Hoje nós sabemos, sim, o que é certo e o que é errado. Hoje nós sabemos, sim, a lógica todinha que funciona as coisas, como que é o mundo espiritual, quais são os riscos que temos de agirmos de forma ruim neste mundo agora de matéria e posteriormente estarmos sendo recebidos num lugar que não gostaríamos de estar sendo recebido, por irmãos que não gostaríamos de estar sendo recebidos, né? Então, hoje, tendo toda a consciência dessa questão, nós tiramos o remédio para isso. Eu sei que é difícil a gente realmente internalizar o que eu vou falar agora e realmente fazer. Mas acreditem, é o único remédio que vai nos livrar de uma situação como essa, ou vai amenizar uma situação como essa. Falo com vocês. Sabemos que o nosso mundo, a nossa vida verdadeira,
não é essa que estamos agora. Nós sabemos, sim, não temos dúvidas nenhuma, que aquela figura que a gente vê no espelho, aquilo ali é só um estado que nós estamos. Nós não somos aquilo ali. Nós já tivemos várias aparências. Nós somos o espírito que habita aquele corpo. Nós sabemos que estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui com missão. Estamos aqui para fazer o que até hoje, durante essas vidas todas, não conseguimos fazer. Estamos aí reparando todos os erros em busca, então, de uma evolução. Afinal de contas, um dia estaremos, sim, do lado do Cristo. Uns estão mais adiantados, outros nem tanto, mas um dia estaremos lá. Sabendo disso tudo, sabendo que agora, isso tudo que você tem, é só nesse momento que você tem posse. Isso não é seu. Essa matéria que a gente toca, que a gente vê no espelho, também não é sua. Por que, então, ainda se martirizar, se apegando materialmente? Eu sei que nós aqui vivendo nesse mundo material, isso é muito comum de acontecer, fácil de acontecer. A energia material está ali desde o momento que nós estamos na barriga da mãe ali, nos envolvendo. A gente vai crescendo, a gente vai vivenciando, a gente vai ali se envolvendo com a matéria, e a gente pode dizer que é praticamente aí quase impossível a gente realmente não se abraçar, se atrelar a essa matéria. Mas sabemos, se não sabíamos, estamos sabendo agora, que esse apego material pode vir a causar uma grande dor na hora do nosso desencarne. E vocês vão preferir estar resolvendo essa parada lá na hora que aconteceu, sendo explicado, descobrindo com o tempo, com a dor, que aquilo ali não vale a pena? Ou vale a pena já investir nisso agora? Ou vale a pena realmente a gente entender, internalizar isso daí e começar, então, aos poucos, se desvencilhar das coisas materiais? Veja bem, não estou falando que é fácil, é muito difícil. Mas, se nós não fizermos nada, sendo difícil ou não, a gente não vai conseguir nunca se desvencilhar disso. Que tal, então, inicialmente, a gente começar a se desvencilhar das coisas mais fáceis de acontecer, mais fáceis de deixar para trás? E ao longo da nossa jornada, a gente ir cada vez mais intensificando essa vontade realmente de deixar de lado a matéria. Isso fica à escolha de vocês. O livre-arbítrio sempre será respeitado. Se não for agora, que vocês vão enxergar realmente isso e tentar colocar em prática, uma hora vai rolar, uma hora vai ter. Mas nós, tendo todo o conhecimento disso, para que postergar isso daí? Por que não investir nisso agora? Para a gente conseguir realmente fazer algo, a gente tem que passar por aqueles 3 passos que eu sempre falo para vocês, né? A teoria, a prática e a constância. Se nós não tivermos a teoria, se nós não entendermos aquilo ali, realmente fica muito difícil da gente até decidir alguma coisa. Livros é o que não falta. Hoje na internet você acha informação. Não recomendo a internet, mas mesmo assim a informação não tem ali. Não recomendo por quê? Internet a gente sabe. Qualquer um bota qualquer coisa ali. Mas quantos livros Chico deixou para a gente? Evangelho está aí ao nosso alcance. Quantos livros os irmãos espirituais deixaram aí para a gente? Por mais que alguns já estejam bem adulterados, ainda dá para tirar um bom proveito de vários deles. Então, desculpa de não termos a teoria, isso é só uma desculpa.
Eu gosto de falar muito que quem gosta de se desculpar, quem é bom na desculpa, não é bom em mais nada. Então, nós temos sim que correr atrás. Se não temos informações suficientes para nos embasar nessas decisões, para realmente nos ajudar nas nossas escolhas, nós temos que ter a teoria. Nós temos que estudar, sim. Porém, dentro da escala de porcentagem desses três pezinhos que eu falo, a teoria ela ocupa apenas 2% dessa importância. 2%. Logo em seguida, nós vamos ter a prática. A prática é 20%. Então, a gente junta aí 22%. Se nós temos a teoria e não praticarmos, o que vai adiantar? Isso só vai ficar ali. Isso, na realidade, pode ser de verdade em outro peso, né? Lembra que quando a gente chegar do outro lado, a gente não vai poder dizer que não sabia? Sabíamos. Estudando bastante, estávamos cheios de teoria, embora seja apenas 2%, mas os 2% cheio. Não poderemos dizer que não sabíamos. Temos que praticar. Só que a prática feita um dia sim, um dia não, um dia aqui, uma semana depois, também não vai adiantar de nada. Aí vem a grande parte da porcentagem, né? O restante, que é a constância. É você fazer esse treco todo dia. É isso fazer parte de você. A constância nada mais é do que aquela velha priorização que a gente sempre fala aqui. Vamos priorizar as questões espirituais? Seja constante. Ah, eu leio o Evangelho uma vez por semana, com um trechozinho desse tamanhozinho, e pratico ainda menos ainda. Constância, então, nem se fala, né? O que isso vai adiantar? Isso, na realidade, nos leva a uma chance de erro muito grande. Eu gosto muito de falar disso na história que o Chico falou, quando foi colocado uma pergunta para ele, aonde ele disse assim, onde perguntaram assim para ele, Chico, ah, você acredita que os espíritas eles são privilegiados nessa questão espiritual todinha, principalmente quando chega lá do outro lado? Ele deu uma risadinha e falou assim, olha, se você soubesse como principalmente os espíritas estão chegando lá, você ia se assustar. O que ele quis dizer com isso? Muitos, não só espíritas, né, mas vários religiosos, que se dizem ser espíritas, que se dizem ser católicos, umbandistas, evangélicos, seja lá o que for. Ah, eu sou espírita, eu vou todo dia na casa espírita, eu vou lá nas palestras, eu participo do passe, mas quando sai daqui, não é nada disso que faz aqui. Ele é simplesmente um momento que ele está aqui, ele não é espírita de verdade. Só que, quando nós recebemos essa notícia lá do outro lado, que a gente está sendo recebido, então, num lugar que a gente não gostaria de estar sendo recebido, por pessoas, irmãos, que não gostaríamos também de estar sendo recebidos, a gente pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu era espírita, eu estava lá todo dia na casa espírita, ou católico, eu era católico, estava na igreja todo domingo certinho, comungando, mas quando saía daquele tempo, ele não era um católico, ele não era um espírita. E agora você é merecedor de estar sendo recebido nesse lugar aqui que você está, nessa situação que você está. O que acontece hoje quando nós somos chamados a atenção? Eu detesto ser chamado a atenção. Por mais que eu esteja errado, eu comigo ali, eu fico daquele jeito comigo mesmo, né? Como que eu dei esse mole? Como que eu fiz isso para ser chamado a atenção? Eu não sei se vocês têm essa questão, se vocês gostam de ser chamados a atenção, mas acredito que a maioria não. Você imagina então você no mundo espiritual sendo recebido, achando que é uma coisa, e aquele lá na hora fala na sua cara, você não é nada disso que você falava que era. Você está no lugar que você merece. E é aqui que você vai ficar, até que você melhore. Nós sabemos que o sentimento que temos aqui
é o mesmo que teremos lá, naquela hora que ele está sendo inserido. Se você é nervoso, ansioso, bravo, é daquele jeito que você vai ser. Você não vai mudar nada até então. Quando você recebe essa notícia, então, de que você não é nada disso que você pensa que é, você vai ficar bravo da vida ou vai ficar feliz? Da mesma forma que você ia agir aqui, quando estava sendo chamada a atenção, você vai agir lá também. O grande problema é que o que você gera lá pode fazer com que você dê mais um passinho para trás. Olha, quando você chegou aqui, você tinha condições de estar aqui. Mas por essa situação, por essa energia que você está gerando agora, dá mais um passinho para trás. E nem aqui você merece mais. Então, essa desvinculação da matéria é fundamental para que realmente, quando nós chegamos lá do outro lado, né, nós possamos realmente agirmos de forma inteligente, agirmos de forma cristã e espírita. Uma coisa é certa, todos nós, como eu falei, chegaremos lá. E se nós não tivermos realmente passado de forma bem certa, bem aproveitada, nessas três perninhas que eu falei, teoria, prática e constância, com certeza não estaremos sendo recebidos da forma que pensávamos que seríamos. Se não tem teoria, com certeza a prática vai ficar difícil. Se não tem a prática e a constância também, já foi embora. Como que nós vamos, então, entender que o apego à matéria, na realidade, é apenas um grande prejuízo para a gente? E esse prejuízo que eu falo não é só no mundo espiritual, aqui mesmo na matéria. Quando você é apegado, eu sou apaixonado por aquele carro, aí vem aquela pessoa distraída e, pum, bate na sua porta. Quando você olha aquele estrago do carro, você fica louco da vida. Por mais que você tenha condições financeiras de arrumar aquilo ali, você fica bravo da vida, porque aquele bem material seu foi atingido. Ou muitas vezes te retirado. E essa mesma sensação que temos, essa mesma a sensação de perda, eu não sei nem dizer se é perda, mas de fúria, de egoísmo, é a mesma que teremos no mundo espiritual. Quando a gente perceber que o maior bem que a gente tinha, ao nosso ver, foi retirado, aquela vida material. Olha só como é que é difícil. Eu estou pregando para vocês aqui que é necessário, sim, a gente desvincular o máximo que der da matéria, mas não estou falando para vocês que isso é fácil. Isso, na realidade, é uma grande evolução nossa. Quanto mais evoluídos moralmente estivermos, mais fácil isso acontece. Aí quem pergunta, mas como que eu faço, Wagner, para realmente ter essa evolução? Eu até tento. Eu vou lá, peço desculpa para aquele que me ofende. Eu vou lá, tento não falar o palavrão para ele que eu gostaria de falar na cara dele quando ele fez alguma coisa. Aí eu pergunto, você faz isso com constância? Ou é só quando você se lembra? Ou é só quando aquela ofensa é pequenininho? Foi só um pisão no seu pé, não foi um chute na canela. Se nós não orarmos e vigiarmos constantemente, olha só, não é só praticar. Praticar e ser constantes. Nós não conseguiremos alcançar o que a gente quer. É lógico que o ambiente que você vive hoje, ele influencia, sim, você ser do jeito que você é.
A gente fala que a partir dos 6 anos até os 12 anos de idade, aquela formação da pessoa, da criança mesmo, já começa a acontecer. E quem está próximo daquela criança, né, são os pais, né? Ou aqueles que a criam. Então, a gente começa desde cedo a já nos envolvermos realmente com o que nossos pais pregam para a gente. E por mais que os nossos pais são as autoridades naquele momento, não quer dizer que a palavra da autoridade sempre está certa. O que eu quero dizer com isso? Os nossos pais foram criados, né, pelos nossos avós. E da mesma forma, diante as crenças que foram passadas por esses avós, a educação que foi dada para eles, os nossos pais, então, foram criados e doutrinados naquela cultura. E eles têm hoje as verdades que eles acham que são as verdades realmente. Mas são verdades deles. Muitas delas são verdades mesmo? Sim, são. Mas várias outras não. Então, essa questão dessa dificuldade realmente de entender as questões espirituais, principalmente a desvinculação da matéria, ela já começa a ser construída na gente desde pequenininho com os nossos pais. É óbvio que eles queriam fazer o melhor, fizeram o melhor que puderam. Mas isso foi feito dentro das verdades deles. Para nós, então, nos desvincularmos dessas verdades, que às vezes não são verdades, é isso aqui. Você imagina você falar assim, para o seu amigo, né? Não, isso que está me falando não é verdade. Meu pai me ensinou que é assim. Mas qual que está com a verdade na realidade? A tendência é você seguir aquela autoridade para você, seus pais, às vezes seu professor, às vezes o seu chefe, que se tornou ali uma referência para você. Então, para a gente desvincular daquilo que nos foi ensinado, pelo simples fato de querer conhecer o outro lado da matéria, da moeda, é uma grande dificuldade que nós temos da desvinculação do que nos foi ensinado. Pode até ser que quando você conhece o outro lado da moeda, você realmente reafirma, realmente, meu pai estava certíssimo naquela situação. Ótimo, beleza. Mas algumas vezes não. Afinal de contas, ninguém aqui é perfeito, nem nossos pais. Então, a chance de realmente ter alguma coisinha ali que não era bem aquilo foi passado para ele daquela forma. Ah, mas como foi meu pai que passou, aquilo é verdade. Se você realmente enxergar as coisas sem ver, a grande dificuldade que você vai ter em se desvincular das outras questões lá na frente será enorme. Aquela grande coisa, né, que a gente fala. Quando a gente está criando nossos filhos, quem tem filho sabe muito bem como é que é. Você sabe que aquilo é assim. Você acredita que aquilo é assim. Mas quando você passa isso para o seu filho, você vai falar como com ele, filho, ó, isso é assim. Não olha para o outro lado, não tenta enxergar o outro lado, os outros corredores, porque a verdade é essa. Você vai falar isso para ele? Não. O que temos que fazer é o quê? Olha, meu ponto de vista é esse. Se você, ao longo da sua vida, deslumbrar uma outra coisa, tiver uma outra visão, e você achar que essa é a certa, por favor, me ensine. Porque hoje, o que eu tenho para te oferecer, hoje, a verdade que eu acredito é essa. Quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com a cabeça deles. É óbvio que eles vão te escutar, mas eles não vão ter dificuldade para desvincular aquele apego ao chefe, aquele apego à autoridade. Pai, eu te amo muito, o que você fez para mim foi uma melhor coisa que você podia fazer, e foi ótimo,
Mas esse assunto aqui, você me desculpa, eu não concordo com isso. Meu ponto de vista é esse, esse, esse. Se um dia isso acontecer com o filho de vocês, tenho certeza que vocês criaram muito bem o filho de vocês. Por mais que nós queremos sim dar o melhor para eles, não se esqueçam, nós fomos criados nas verdades dos nossos pais. Isso acontece muito nas questões religiosas, né? Quando as pessoas deixam de ser católicas e viram umbandistas, espíritas, evangélicos, acontece até, mas aquilo ali teve que ser assim uma coisa totalmente já fora do comum que acontece. A maioria das pessoas que são, por exemplo, católicas, mesmo que não entendem a lógica daquilo ali, eu sou católico, minha mãe me ensinou que eu sou assim, ponto final. Isso acontece. Olha só uma prova, vou falar para vocês um storytelling aí, para a gente entender como que isso funciona. Já falei para vocês que a minha formação religiosa foi no catolicismo. A minha mãe até hoje é aquelas beatas mesmo que vai na igreja sem pagar. E desde criancinha, desde pequeno, eu indagava algumas coisas a ela. E ela, com toda a sua humildade, não conseguia me dar a resposta que eu queria ouvir. Ela dava a resposta que deram para ela. Olha, é assim, acredite. É desse jeito, acabou. Então, eu pequenininho, aquela coisa me incomodava, por mais que eu aceitava, eu tinha que aceitar, né? Era autoridade na época, né? Aquilo me incomodava. E quando eu fui ficando mais velho, então, eu comecei a indagar mais intensamente ao ponto de me levar no padre, para, explica para ele lá. Mas da mesma forma, a explicação do padre também não convencia, não descia. As verdades que ele tinha eram verdades que foram impostas para ele também. Fazia lógica para mim. E um dia eu perguntei assim para minha mãe, que foi o estopim do negócio. Mãe, me explica uma coisa. Como que o catolicismo prega que Deus, Jesus e o Espírito Santo são os mesmos? É uma figura só. Sendo que quando ele estava, Jesus, quando estava preso na cruz, ele falou o quê? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que falam. Ele está falando para ele mesmo? E a resposta, ela não soube, olha, não sei como é que é, só sei que é assim. Pronto, essa foi a resposta para mim mostrar, então, essa questão das verdades. Cada um tem a sua verdade, mas aquela verdade é realmente a verdade que você quer, que vai fazer você ter a sua verdade também. Essas verdades que são impostas para a gente, desde a nossa infância até hoje, são, na realidade, as grandes ferramentas que nos prejudicam na desvinculação. Porque a gente acredita que aquele treco é aquilo ali, de ponto final. Eu não acredito de jeito nenhum que existe a encarnação. Mesmo você no mundo espiritual, você viu que está fora do seu corpo físico. Mesmo assim, olha, eu não acredito. A minha religião não pregava isso. Minha mãe não me ensinou isso. Então eu não acredito. Aí vem aquela história todinha, então, de toda a recuperação. Tudo é feito obedecendo o seu livre-arbítrio. Nada será feito, nada será imposto, né? Então, você imagina aí o tempo que vai levar para acontecer essa desvinculação. Isso acontece a todo momento em nossas vidas. Trazendo de novo para as questões materiais. A gente sempre prega o seguinte: você nunca terá sucesso, você nunca será próspero, se primeiramente você se não desvincular das pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. Olha só como é que é forte isso. Poxa, Wagner, mas se essa pessoa é meu pai, como é que vai ser? Infelizmente, se você permanecer com aquele vínculo com ele, e isso te impede a sua prosperidade, você não será próspero.
porque aquela autoridade vai estar sempre por perto e vai fazer você ser aquilo que ele quer que você seja. Isso acontece na roda de amigos também. Ah, eu quero parar de beber. Você vai andar com ninguém que bebe? Dá. Eu quero parar de fumar. Você vai andar com aqueles que fumam? Você vai ter que se desvincular. O grande problema é que muitas vezes essa desvinculação é necessária dentro de casa, na família. Dói? É ruim? É verdade. Mas muitas vezes essa desvinculação é necessária para que as duas partes cresçam, evoluam. Depois se junta de novo e continua a história. Mas você realmente se juntar a quem tem o mesmo propósito que o seu, acredite, vai ajudar um montão para você conseguir conquistar o que você quer. Olha só, que isso, eu estou me referindo não só à questão espiritual, tá, gente? Financeira, familiar, profissional, qualquer coisa. Isso será possível mais fácil se você se desvincular das questões, das âncoras que te seguram. Claro, mas eu não tenho que ajudar o próximo desde que você esteja bem. Se você não está bem, você vai ter que se recuperar. Você vai ter que se refazer. Depois você volta lá e ajuda. Bom, eu vou deixar uma aberta para vocês perguntarem aí e completarem, gente. A gente está quase aqui no finalzinho, tem bastante tempo ainda, mas vamos lá. Tanto quem está online, quem está presencial, quem deseja completar, quem deseja mudar, quem deseja perguntar. Aproveitem, como eu sempre falo, esse momento aqui é o momento que nós estamos acompanhados. E assim eu consigo responder vocês. Acabou aqui, eles se afastam, muita coisa fica difícil de responder. E aí? Qual é a dúvida de vocês em relação a isso? Eu sei que tem. Isso daí é assunto para uma conversa da noite toda. Vamos lá, perguntem. Pode falar. Eu só não consegui entender como que eu estou me colocando na situação de mãe. Como que a gente consegue não passar a nossa verdade para o filho? Porque, assim, né? Verdade. Isso, na realidade, é uma consciência. Quem não tem essa consciência, realmente fica difícil realmente de acontecer, né? Mas a gente, com a teoria, a gente estudando isso daí, isso fica mais claro, mais fácil da gente enxergar. Olha só, uma coisa bem simples. Você quer o melhor para suas filhas. Óbvio, eu também quero para os meus. Mas a gente sabe que nesse mundo material, esse mundo hoje, que é essa loucura mesmo de você ter que fazer e acontecer, que afinal de contas, um dia vocês, pais, não estarão mais aqui, certo? Você quer que as suas filhas sejam independentes, que elas não dependam de ninguém, tá certo? Elas estão com 30 anos. Está fazendo o que em casa ainda? Vaza, se vira, trabalha. Isso é uma forma da gente estar fazendo as coisas acontecerem. É difícil fazer isso? É difícil pra caramba. Quando o meu chegar lá, o meu mais velho hoje tem 19, quando o meu chegar lá com seus 20, 25, eu tenho que fazer isso. Não porque eu quero sacanear o moleque. Não é isso. Eu amo ele, é por isso que eu tenho que fazer isso. Caso contrário, imagina, se vem faltar agora, nesse momento, o que esses moleques vão fazer? Não sabe fritar um ovo. Então, ou seja, são questões que a gente pensa que é o natural nosso, realmente. Que a gente quer o bem, quer fazer o bem para eles, realmente. Mas pensa, você com você mesmo, raciocina. Eu dar o doce para o moleque depois do negócio, eu sei que faz mal. Mas ele está chorando, querendo. Eu fico com dó. Eu vou dar o veneno para ele? Ele quer. Então, é uma questão que realmente é você ter e desenvolver essa consciência. Isso a gente consegue com primeiro a primeira perninha.
a teoria. Tem que correr atrás de informação. Principalmente na informação que você repugna. Talvez aquele outro lado tenha razão. Muitas vezes a gente fica ali apegado àquilo que ensinam para a gente, aqueles livros que nós estudamos, mas tem o outro lado também que fala o oposto. Por mais que você queira ficar aqui, conheça o outro lado. Assim você vai conhecer realmente os dois lados da moeda. Você vai saber realmente o que é o fazer. Olha só uma coisa que aconteceu agora. Isso doeu no coração pra caramba, mas eu tenho certeza que eu fiz o certo. O Gabriel, meu filho, ele está. Ele entrou de sócio, né, com o vô dele numa fazenda, né? E volta e meia ele precisa da minha caminhonete para fazer os trecos dele lá. Ele tem o carrinho dele, mas ele precisa, às vezes, da caminhonete para fazer os negócios lá. E eu comecei a perceber que ele está folgado, né? Ele está fazendo, não está botando gasolina no carro, quando vai, gasta a gasolina todinha, volta e me entrega o carro vazio, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, a partir de hoje, eu sempre paguei sua faculdade, mas a partir de hoje, a gasolina para você fazer isso é sua. Ah, mas eu não tenho no trabalho. Então não faz, se vira. Não tem gasolina mais. Aquele que está de fora, às vezes vai pensar, poxa, mas como que o menino vai fazer as coisas agora? Ele não trabalha, tal, aí. Ele não tem braço, perna para trabalhar? Trabalha, faz. Muitos acham que, poxa, é maldade com ele, né? Você está sendo duro demais com ele. Eu tenho certeza que isso para o futuro dele vai ser a melhor coisa que eu estou fazendo. Dói quando eu faço isso? Dói. Às vezes eu fico ali quase cedendo, mas eu não eu sigo o Melo, na realidade. O Melo era assim, né? Então, ou seja, se nós desde o início não tivermos essa teoria bem afiada, essa prática, o fazer realmente, vai se tornar difícil. Se eu não tenho a prática, a constância, então você esquece, não vai ter. Eu sei que quando a gente fala isso, quando a gente fala a verdade, quando eu falo a minha verdade, e isso não bate com a verdade de vocês, é fácil do sangue fervilhar aí. Mas conheça os dois lados. Pode até ser que você esteja certo. Mas conheça os dois lados. Raciocínio. Aquela velha história. A fé realmente, sendo a fé apenas, sem raciocínio, tem alguma coisa errada? O que vale é a fé raciocinada. Eu não sei se te respondi isso ou piorei mais ainda. O que mais, gente? Quem tem 25 anos aí? Ou perto disso? Ninguém mais, né? Hã? Olha, aquela questão então. É, isso é uma coisa muito importante. É uma coisa dura de se ouvir realmente, mas é a pura verdade. Vocês, filhos, que ainda moram com seus pais e que não é necessário você cuidar deles ainda, acredite, faça. Arrume as suas coisas, por mais que seja difícil, por mais que isso inicialmente seja aquela coisa, poxa, mas eu vivo tão bem agora, eu vou viver agora num apartamentozinho aqui, desse tamanhozinho, sendo que eu tenho esse casão agora. Acredite, você está começando o seu processo de desvinculação. E quando chegar no nome de verdade, você vai lembrar disso que a gente está falando. Como vai ser mais fácil você, ao longo da sua vida, desvincular das coisas materiais? Olha só, nós estamos começando a desvincular das coisas, talvez, que é a coisa que a gente mais ama na vida, dos nossos pais. Se conseguir fazer isso, o resto vai ficar facinho. Acredite. O que mais, gente? Dá tempo ainda. E aí? Você falou da questão da teoria, né? Hum.
E quando, assim, o exemplo, digo assim, não só os espíritas, católicos, enfim, quando essa pessoa não tem essa parte da teoria, mas você vê que aquela pessoa ela tem uma ela é espiritualizada, mesmo sem ter o conhecimento, a teoria, mesmo sem buscar aquilo, como que fica? Ok. Vamos dar um exemplo seguinte: o cara que é ateu, ele não tem conhecimento nenhum de nenhuma religião. Como que ele vai ter acesso a essa informação, a essa teoria? É isso, mais ou menos, né? Você tentou? Ok. Aí vem aquela questão do merecimento. Por que que um nasce na favela e outro nasce no berço de ouro? Com toda a informação assim. Algo você fez para merecer aquilo. Embora, independente do lugar que você tenha nascido, você vai ter oportunidade para isso um dia. A oportunidade, ela passa na nossa porta. O negócio é a gente agarrar ela, não desperdiçar. Muitas vezes, isso sim é desperdiçado. Então, por mais que hoje aquele tem mais dificuldade de ter acesso àquela informação, ele fez por onde ter essa dificuldade. Mas ele pode sim ter essa informação, depende dele. Tanto que a gente vê um monte de pessoas aqui que moram em subúrbio, no meio da favela lá, e são trabalhadores honestos. Faz e acontece. Prosperam de verdade. Enquanto outros não. Né? Então, ou seja, a informação realmente, que eu falo que é a primeira chave para te alavancar, você tem que correr atrás dela. Ela não vai cair no seu colo. Acredite, não existe milagre. Você pede uma coisa para Deus, por mais que você esteja bem íntimo dele lá, ele não vai pegar aquela coisa e botar no seu colinho assim, não. Ele vai te dar a ferramenta para você fazer aquilo. O problema é quando você não entende que aquilo que ele te deu é a ferramenta para aquilo. Aí as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Olha só, vocês estão sendo privilegiados. Vocês estão recebendo informações aí que nem eu sabia. Vocês, então, são merecedores de receberem essa informação. De mão beijada. Façam acontecer. Aproveitem. Respondi? O que mais? Mais nada? Melo dizia que quando ninguém pergunta mais, é porque o palestrante foi muito ruim, ninguém entendeu nada, ou todo mundo está afiado. Eu espero que seja esse segundo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha, então é isso aí. Bom, vamos então novamente fechar os nossos olhos e por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar essa paz tomar conta de nossos corações. Vamos sentir o nosso corpo bem leve, relaxado, recuperado, tendo a plena convicção de que estamos alimentados de informações para o nosso desenvolvimento e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos agradecer aos nossos mentores que nunca desistem de nós. Sempre estão ao nosso lado, respeitando o nosso livre-arbítrio. Nunca desistem. E nos próximos dias, a paciência se faça presente em nossos corações. Que sejamos assim mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados, sábios para entendermos, percebermos as ferramentas que Deus coloca em nossas mãos para resolvermos os nossos problemas. E na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para darmos continuidade aos trabalhos divinos dessa casa. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Todos estão bem? Quem está em casa também está tudo tranquilo?
Joia, é isso aí.